Olá, amigos patriotas de todo o Brasil. Uma das coisas que mais atrapalha um país, que pode atrapalhar um país, que, que traz as dificuldades, que trava um país, pode ser o governo, se ele for mal administrado, se não tiver um programa que traga as soluções, mas se existir um governo ali que sabe mais atrapalhar, que seus programas vêm mais para atrasar e atrapalhar do que para ajudar, então o país ele vai de ladeira abaixo. As políticas que a gente decide adotar num país, que um governo decide adotar, que um grupo, que uma gestão decide adotar, é quem vai determinar se a gente vai para o buraco, se a gente vai decolar, se a gente vai andar e produzir as riquezas que a gente necessita. Então a gente tem visto aí que essas políticas de governos centralizadores, políticas de governos muitas vezes ditatoriais, governos poderosos, de estados gigantescos, de estados onde o governo possui todos os bens ou possui boa parte dos bens de produção e bem de consumo, ali as pessoas têm sofrido mais porque o governo muitas vezes não distribui aquelas riquezas com todas as pessoas. Tem sido assim nos países onde tem colocado em prática esse tipo de programa. Esse programa que é mais só da distribuição, né? Onde o governo junta tudo ali ao seu controle para distribuir para a população e muitas vezes ele não distribui, porque as pessoas que estão administrando, elas recolhem para elas através da corrupção, muitas vezes tem sido assim. E aí a população em geral sofre com as necessidades que não são supridas. Nós temos países vizinhos que seguiram esses modelos, esse método. Países que monopolizaram muitas atividades. Tem países aí que deu mais atenção ao petróleo do que aos outros trabalhos e aí pagava salários mais altos no segmento do petróleo e aí todas as pessoas correram para viver daquele meio de vida, porque ali dava uma vida melhor, com mais conforto, e acostumaram com aquilo e pararam de desenvolver as outras habilidades, as outras áreas, e não investiu em outras áreas. E aí quando essa área que era o petróleo ficou fraca naquele país, todas as pessoas sofreram juntas, né? Aquelas pessoas que estavam associadas ao petróleo, e ali elas tinham vida boa, porque boa parte dos rendimentos daquele petróleo iria para a mão do governo e ele dava uma vida boa ali, muitas vezes com programas sociais, distribuição de renda ali, que as pessoas usavam apenas para gastar e não investia novamente, não pegava aquela riqueza para gerar mais riqueza, não aprendeu, não desenvolveu uma forma de se autossustentar, mas ficou dependente daquilo. E quando o petróleo faliu naquele país, quando fracassou, todo mundo fracassou junto e veio as dificuldades. Mas por quê? Porque eram governos totalitários, governos onde dita as regras para todo mundo, onde a população, a iniciativa privada não tem tanta liberdade, não tem tanta facilidade, não tem oportunidade para empreender, para desenvolver, para colocar em prática ali as suas habilidades, para colocar em prática ali a sua criatividade, aquilo que ele elaborou, aqueles projetos que as pessoas muitas vezes têm, mas não conseguem colocar em prática. O empreendedor não consegue transformar aquela sua ideia, né, tirar do papel e colocar em algo produtivo para o país e para todo mundo. Por quê? Porque existem as dificuldades, né, da má administração ou das políticas que aquele governo decidiu adotar. E aquelas políticas trazem as dificuldades para o empreendedor, e aí essa dificuldade ela repercute na vida de todo mundo, de toda aquela população, porque assim, se não tem pessoas empreendendo, não tem emprego, não tem o poder de compra na população, então o governo tem que ajudar muitas pessoas e aí o governo vai ter que correr atrás de arrecadar mais e muitas vezes esses governos eles correm né, para arrecadar mais através de aumento de taxas e de aumento de impostos, né, através da forma tributária e não passando a produzir mais. Ele está ali para orientar tudo, mas ele não sabe orientar. Muitas vezes monopoliza e muitas vezes produz só um tipo de produto só, não produz variedade, não existe a concorrência, e aí não tem muitas vezes os preços baixos, não tem muitas vezes aquela opção para as pessoas decidir qual tipo de produto, qual tipo de serviço que ele quer, e assim as pessoas fogem daquele país. E aí, com dificuldade para a iniciativa privada, para o setor particular, muitas empresas que estão naqueles países, eles começam a sair, começam a deixar aquele país, aumentando mais ainda o desemprego.
Porque a gente sabe que quanto mais liberdade, mais condições de ganhar dinheiro. Por que que o mundo do crime, por que que o narcotráfico, por que que quem negocia de forma ilícita, quem negocia ali clandestinamente armas, drogas, essas coisas, enriquece, né? Muitas vezes ele tem que lavar o dinheiro depois, justificar porque ganhou muito dinheiro e fez um caixa ali, não tem como justificar aquele dinheiro, não tem como lastrar aquela riqueza, aquele capital financeiro que ele tem ali na mão, né? Muitas vezes ele tem que procurar laranjas para registrar aquela riqueza em seus nomes, porque para justificar ali junto da Receita Federal quando ele quer legalizar, porque gerou muita riqueza, porque o governo não estava abocanhando boa parte, porque o governo não é sócio daquilo, o governo não tem acesso. Então, quanto menor o acesso do governo, quanto menor a taxação, mais pessoas querendo empreender e gerar taxa para o governo, gerar imposto para o governo, mais vai aparecer. E junto com ele os empregos, e junto com ele a oportunidade para todo mundo crescer junto. Porque quando um empresário cresce, transforma sua ideia ali em algo produtivo, junto com ele, quando ele enriquece, ele cria riqueza, muitas pessoas também criam riqueza, criam oportunidade de levar comida para sua casa, para os seus filhos, através do emprego. E muitas pessoas se destacam, muitas pessoas eles se dedicam e eles fazem a sua carreira através de uma empresa dessa, onde ele entra como ajudante ali, depois ele passa a ter um cargo melhor e muitas vezes ele sai lá na frente já com uma capacidade de colocar o seu próprio negócio. Por quê? Porque ele teve aquela empresa ali junto da qual ele desenvolveu as habilidades para saber administrar um negócio para si próprio, para ser autônomo e para ajudar o nosso país. Mas aí se existe um governo que quer taxar tudo, que quer colocar imposto em todas as coisas, dificultando para a vida do empreendedor, ele vai afastar aqueles empreendedores, né? Ele vai afastar aquele cara que vem para trazer emprego, para ajudar a desenvolver o nosso país. Quem cria as riquezas de um país é a própria população, é todo mundo com liberdade e com oportunidade para construir juntos, e não uma só pessoa, um só pensamento, um só governo ali, dizendo que vai cuidar de tudo, pois não cuida. Então vamos para a rua, não vamos ficar em casa, vamos todo mundo trabalhar e cuidar da economia, porque a economia é feita por todos. Não cruzar os braços e ficar esperando do governo, porque de onde é que o governo vai ter a sustentação para tudo isso, se o governo já é o maior dos dependentes, né, ali em um país. Quem não entender isso, quem não compreender isso, é o mínimo, né, que o cidadão deve compreender para entender, né, o que tem que ser feito, o que precisa ser feito para mudar o nosso país. Muitos dos programas que a gente coloca no nosso país, ele é copiado de outros países, né? Ele segue o modelo que já existe em outros lugares. Muitas vezes a gente está criando nova coisa, um novo programa, um novo projeto, né? Uma nova forma de trabalhar, uma nova política, mas muitas vezes a gente está copiando políticas lá de fora. Então a gente tem que ver isso também, quem está copiando as políticas que deram certo e quem está copiando as políticas que deram errado e que quebraram a economia de alguns países. Então é só ver, o governo totalitário, aquele que quer cuidar de tudo, ele quer um estado grande, ele quer uma administração pesada, cheio de muitos cargos, muitos ministérios, muitas pessoas trabalhando para poder suprir aquele governo. Então muitos gastos que o governo tem para pagar o salário de todo mundo. E assim o governo precisa arrecadar mais, então ele precisa fazer alguma coisa e eles têm que produzir essa riqueza. Mas muitas vezes ele não produz, ele tenta ser sócio dos empresários, aumentando os impostos, se tornando mais sócio das empresas do que mesmo os empresários, muitas vezes, e aumentando os impostos, pesando, dificultando a vida do empresário. Aquele empresário que está produzindo algo ali, ele não vai perder isso, ele vai repassar esse aumento do imposto para os seus produtos, e é ali que ele vai querer forçar, né, onde ele pode, onde ele tem a oportunidade. Então os preços do produto vai subir e vai ficar ruim para todo mundo. Isso gera a inflação. E aí é por isso que o salário muitas vezes não tem o poder de compra necessário, suficiente. E aí, com essa dificuldade, as pessoas não conseguem comprar e não tem muita concorrência para aqueles produtos. Então, porque as pessoas não podendo comprar, não tendo para quem vender, o empresário não vai produzir mais, então ele vai parar de produzir. Parando de produzir, ele reduz a carga horária dos seus funcionários, então ele elimina ali muitos empregos. E mesmo que eles conseguirem vender o seu produto caro, mas ele vai ter uma frequência menor, ele vai vender menos, muitas vezes não compensando para eles. E o empresário quer aumentar a sua produtividade, quer aumentar a frequência de venda e não reduzir.
Então ali ele vai preferir fechar, porque os impostos ele continua pagando mesmo. Os encargos é a mesma coisa. Se ele vai passar a ganhar menos, porque está vendendo menos, ele vai chegar uma hora que ele vai fechar o seu negócio. E aí pior, tem governos que para solucionar esse problema dos preços altos e da dificuldade para que ocorra as vendas, ele taxa, ele tabela aqueles produtos, né? Existe uma lei aí, já foi colocada no Brasil em prática, que tabela os preços, que diz aquele produto só pode ser vendido até aquele certo valor. Aí o empresário que vai ter toda uma mão de obra para pagar, toda uma matéria-prima para comprar, para produzir um produto, e o produto final sai na mão dele ali por um preço, se sai por R$10, ele não pode vender por R$10, ele tem que ter o lucro dele. E aí, se o governo está dizendo que está tabelado em R$10 aquele produto, né, para o consumidor final, então não compensa para aquele produtor produzir mais aquele produto, ele vai parar de produzir. Muitas vezes, se ele for produzir, vai ser muitos vão produzir ali na ilegalidade ali, né, sem ter que pagar imposto para o governo, para poder conseguir lucrar alguma coisa. E então já gera mais um problema aí. Fechar também as fronteiras através de reduzir as facilidades para que as pessoas comercializem com outros países, para importação, exportação, tentando fazer com que o mercado se volte apenas para o mercado interno aqui, também dificulta, porque a gente precisa na globalização, um país precisa do outro, precisa comercializar com os outros. E aí isso também vai dificultar. Fazer com que proíba com que as pessoas comprem outras moedas e participem, né, do comércio através de outras moedas de outros países também vai dificultar, porque a gente tem relação com outros países e a gente não pode quebrar essas relações, porque traz problema também. Então não é com controle, é com liberdade, que aí todo mundo vai se virar e a gente vai chegar nos resultados melhor para todo mundo. Então é só a gente perceber qual é o governo que entrou, né, qual o modelo de governo que pensou mais em liberdade, um governo que pensou em educação financeira nas escolas, que pensou em dar títulos de terra para a população, com esses títulos de terra, que é diferente da invasão do movimento sem terra. Com esses títulos de terra, é o documento ali onde o proprietário vai dirigir-se até um banco, pegar um empréstimo e produzir mais e melhor, com orientação. Qual o governo que pede para as pessoas trabalhar, cada um produzir para si mesmo e controlar suas próprias riquezas? Então a riqueza é dele. Quem pensa mais em apoiar a iniciativa privada, em apoiar o autônomo, aquele que quer trabalhar para si mesmo, que quer administrar a sua própria vida, que quer gerar a sua subsistência? Qual o governo que pensou nisso? E qual que quer controlar tudo? Qual que quer mandar em tudo, dizer o que as pessoas têm que fazer, como é que elas têm que se comportar, que quer criar lei para tudo, o qual que quer controlar, dizer quantas televisões as pessoas têm que ter em casa, qual que estimula as pessoas a não criar riqueza, qual que diz que o rico é rico porque o pobre é pobre porque o rico é rico, qual que diz esse tipo de besteira, né? E qual o que fala mal de quem está produzindo e sustentando o país, que é as agroindústrias, né? Que durante a pandemia aí gerou riquezas, e o alimento do qual a gente alimenta 10% da população mundial e alimenta também o supermercado aqui interno. Quem é que é mais favorável a essa gente, né? E quem é mais favorável a ajudar muitas vezes outros países, né? Prefere ajudar outros países, fazer obra lá fora, ao invés de fazer aqui dentro. Quem é esse tipo de governo, né? De que lado a gente está? A gente está do lado do Brasil ou desse lado aí imprudente, que não deu em nada, esse tipo de política que foi colocado em outros países em prática e destruiu suas economias? Então, se a gente, ou por orgulho, sei lá, a gente continua de um lado que a gente vê que está errado, só porque a gente já falou que está lá e não quer dar o braço a torcer, tudo bem. Mas se a gente reconhecer que o melhor caminho, que as melhores políticas são aquelas, por que não seguir apoiando aquelas que a gente acredita que é a melhor? E vai ser bom para todo mundo, que é a política da liberdade, a política que estimula as pessoas a produzir mais riqueza. Cada um ali, o carinha do carro de pipoca, alguém que pegou um pequeno empreendimento, alguém que teve criatividade, elaborou uma ideia, que é empreendedor, que tem um pensamento empreendedor e só precisa de uma oportunidade.
A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas, o governo tem que trabalhar na direção de dar oportunidade às pessoas a saber produzir o seu próprio alimento, a saber produzir o seu próprio emprego, a ser autônomo, a ter essa mentalidade, a se livrar, né, da dependência do governo, a se livrar da escravidão, a se livrar, a ter liberdade, né, a cuidar das suas próprias riquezas ali, tudo que ele construía dele ali, e não terão outros sócios ali cuidando. Outros sócios muitas vezes que não teve o esforço que ele teve, se apossar daquilo que é dele, né, e viver uma vida, ter o mesmo conforto que ele tem. Isso não é justo, porque vai desestimular aquele que se esforçou e vai acostumar no mau costume aquele que obteve os benefícios sem esforço algum. A riqueza só existe para dar aos pobres, como Jesus, como a palavra de Deus dizia, dê tudo aos pobres. A riqueza só existe porque ela foi construída, porque alguém foi prudente e construiu. Se alguém, a partir dali, só consumir, só destruir, ela se acaba. Então a gente tem que pensar em construir. E ela é construída, cada um para si ali, que vai beneficiar todo mundo. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, a gente não trabalha para a gente mesmo. Se é um serviço, se é um produto, é para as outras pessoas. A gente está trabalhando para a gente mesmo, quem é autônomo, porque ele vai fazer o melhor para que ele se mantenha com a oportunidade de sempre prestar aquele serviço, de sempre fornecer aquele produto. É para si mesmo nesse sentido, mas é para os outros, porque ele vai levar um benefício, um valor na vida do outro, da sociedade. Então a gente não pode dizer que a gente trabalha para a gente mesmo, mas ao mesmo tempo a gente trabalha. A gente trabalha um pouco para a gente mesmo e um pouco para os outros. Então não existe a gente trabalhar para a gente mesmo, mas também não existe a gente trabalhar só para os outros. A gente está trabalhando para a gente, porque a gente está prestando um serviço de qualidade para a gente se manter com aquele serviço sempre funcionando, sempre sendo aceito, sempre sendo requisitado. E isso se dá com liberdade, cada um pensando o que vai fazer, aquilo que ele sabe fazer melhor, e não um orientador ali poderoso, ditando as regras, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que produzir, porque isso fazem os governos ditatoriais, isso fazem os poderosos que querem controlar a população. Deus, desde os primeiros agricultores, nos orientou a ser assim, cada um trabalhando ali e cuidava daquela parte. Caim, que era pastor, passou a ser agricultor e deixou Abel ali sendo o pastor, né, no lugar dele. Então, ali eram os primeiros, né, que tinha que tirar o sustento do suor do seu próprio rosto, que tinha que trabalhar, e ali cada um administrava suas riquezas. Na hora de distribuir, era eles que liberavam aquilo lá, porque estava no controle deles, cada um. Então, Deus exigia o melhor ali, a oferta de Caim, a oferta de Abel, mas era eles que tinham que liberar aquela oferta. Então, eles tinham a liberdade, porque estava no controle deles de liberar aquela oferta. Então, ele tinha que dar o melhor. Por exemplo, Caim, para dar o melhor, era pegar os melhores frutos e distribuir com seus irmãos famintos ali, que não tinha nada. Então, era isso que Deus queria, que Caim escolhesse o melhor, os melhores frutos para oferecer para Deus. E oferecer para Deus era muitas vezes oferecer aos pequeninos necessitados ali à sua volta, que já existia desde aquela época. Mas para ele distribuir essa riqueza foi preciso construir, foi preciso suar, foi preciso trabalhar. E Deus quer que todo mundo consiga trabalhar, cada um viva segundo o seu próprio, né, o próprio suor do seu rosto. E não ser dependente de um governo, pois quem é dependente de um governo, através de assistência social excessiva, quem é dependente do governo não sai do lugar. E aí, se você é dependente do governo pega algo em troca que é a sua liberdade. Ele que vai te controlar e dizer o que você tem que fazer, porque ele está cuidando de você ali. E você, mesmo que tiver criatividade, você não vai conseguir colocar em prática, sobressair dessas rédeas que estão te segurando ali. E aí, se ele pedir para você fazer algo que você não quer, você tem que fazer, que senão você vai perder aquele benefício. Então, se você quer isso para você, essa prisão, se você não quer a liberdade, até dá para entender. Mas se você quer a liberdade de, através da sua capacidade, se capacitar mais, através da meritocracia, crescer mais, desenvolver mais, e você mesmo construir para você crescer, gerar suas riquezas, para ter uma vida melhor, um conforto, através das suas próprias forças, Deus vai te ajudar. Aí você sabe quais as políticas que você tem que seguir, que tem que apoiar, que é a política da liberdade, a política das pessoas que constroem, não só daquelas que consomem. A gente tem que ser pessoas, desde pequenos, os nossos filhos, crianças, aprender a ser mais produtor do que consumidor. E não só querer ganhar presente do pai, querer tudo, mas fazer alguma coisa, fazer a tarefa na hora certa, na escola, estudar, correr atrás. E muitas vezes criar o próprio brinquedo ali. Quem veio do campo sabe o que é isso. Criar o próprio brinquedo ali, não esperar apenas que o pai dê. Pois se o pai vai dando tudo até a gente crescer, a gente se torna dependente, acostumado a isso, e não tem capacidade de nada.
Então a gente tem que crescer através da meritocracia. Quanto mais a gente cresce, mais tem mais prêmio, mais conforto, e a gente vai gostando disso. E com essa riqueza a gente pode, através da solidariedade, ajudar as pessoas que estão precisando depois, ali no meio do caminho. E quando a gente cresce, quando a gente desenvolve, quanto mais pessoas desenvolvidas em um país, mais o país é desenvolvido e é bom para todo mundo, e mais a população vive bem, porque até o valor das horas trabalhadas cresce, né? Porque a demanda por mão de obra ali, todo mundo ali é um empresário, todo mundo tem alguma coisa, então ele vai lutar por aqueles empregados e ele vai aumentar o salário. É bom para todo mundo. A liberdade é boa para todo mundo. O próprio governo vai ganhar mais e ele sabe disso. Se ele reduzir os impostos, ele vai passar a arrecadar mais. Por quê? Porque vai existir um número maior de empresas gerando imposto para o governo. Porque agora, com dificuldade, tem poucas empresas. Mesmo que ela pague um alto valor, mas elas pagam com dificuldade e ameaçando a todo momento fechar, porque não consegue andar para frente, não consegue subsistir. E aí vem as dificuldades. E ela muitas vezes fecha, e muitas vezes sonega, muitas vezes não consegue pagar, e fica as dívidas e gera todos os problemas e dificuldades que a gente tem em um país. Então vamos procurar entender quais são as melhores políticas, quais são os melhores governos, os melhores programas para o nosso país, aquele que realmente vai trazer o benefício, e não de forma artificial, que resolve, tapa um buraco aqui, mas lá na frente vem a consequência, os problemas desse buraco, porque foi tapado não com sustentação, não com algo que veio real ali, criado, firme, com raiz, com um programa que tenha de onde está tirando, que tenha matéria-prima para a gente através do trabalho e transformar em riquezas. Mas muitas vezes foi sustentado ali de forma artificial para atravessar ali uma ponte, um caminho, mas que quando chegou lá na frente, aí travou, porque a gente tem que pagar, né? A gente gerou uma dívida, a gente tem que pagar lá na frente. Se a gente gastar mais do que o que arrecada, lá na frente a gente vai ficar devendo e não vai ter mais credores para nos emprestar. É assim que funciona. Então vamos pensar mais no nosso país, observar qual é o tipo de política que estão querendo colocar em prática em nosso país, e qual a que pode dar certo, a que deu certo em outros países. É só você observar que você vai entender. Não é coisa difícil não, né? Mesmo quem não estudou cada área, porque a gente não estudou todas as áreas. Se você se dedicar, assim como dedica tempo para o futebol, para outras coisas, se você se dedicar um pouco para a política, no nosso país, você vai ajudar, vai estar contribuindo. Melhor do que estar reclamando. Então você vai participar, né? Melhor. E aí aqueles políticos lá vão ver que você está entendendo, está participando, e vão também se comportar melhor, sem fazer corrupção, porque se eles percebem que a gente está acompanhando a política, está se importando com eles que são nossos empregados, a população é o patrão daqueles que foram eleitos. Então, se a gente está acompanhando eles vão ter que fazer as coisas certas, porque senão a gente vai eliminar ele na próxima oportunidade que a gente tiver através do voto, e eles sabem disso. Beleza? Vamos pensar um pouco mais com o coração e com a razão, né? Vamos ter o coração, mas vamos ter também a razão, vamos observar, vamos aprender mais, capacitar, vamos ouvir mais e vamos observar mais o que está acontecendo com o nosso país, para a gente saber se realmente essa política que está sendo colocada aí, se é o que a gente quer para o nosso país, beleza? Então fica essa reflexão aí para o dia de hoje. Valeu, patriotas!